Os filmes da Marvel não são mais como antes. A Marvel perdeu a mão depois de Ultimato. A Marvel está perdida. A fase 4 é a pior fase de todas da Marvel. Essa daqui são algumas das frases que eu acabei pincelando online, mas também se você for no YouTube, você vai encontrar muitos outros YouTubers, tanto brasileiros quanto de fora, reclamando de uma forma geral do que está acontecendo da fase 4. E a principal crítica que está acontecendo é de justamente comparar a fase 4 com a fase 3. E desde que começou a fase 4 com os seriados da Marvel, depois os filmes, essas críticas vêm aumentando cada vez mais, e quando parecia que elas tinham chegado no ápice ali em Eternos, sai o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, e essas críticas continuam acontecendo. Especialmente sobre a estrutura narrativa que está acontecendo na fase 4 da Marvel. E isso sem falar que individualmente os filmes também estão sendo criticados. Então assim, ó, o que está acontecendo? A Marvel está enfrentando a sua primeira crise e eu nunca tinha visto consideravelmente críticas às coisas que estão acontecendo na Marvel nesse momento. Seja no caminho que eles estão tomando na série, seja as coisas que estão acontecendo nos filmes, seja o hype que a Marvel está vendendo seus filmes, que não se sustenta quando o mesmo público consome os filmes e fica frustrado com o que acontece no filme. Mas assim, o Kevin Feige desaprendeu a fazer filme? A fase 4 realmente está inferior à fase 3? Existem várias teorias do que está acontecendo e possivelmente não existe uma resposta definitiva. Talvez seja um número de fatores que estão contribuindo para isso acontecer. E nesse vídeo eu vou passar por cima desses fatores, para a gente tentar entender o que está acontecendo, para ver se isso é algum erro da Marvel, dos filmes individuais, do planejamento, dos fãs que estão com uma expectativa completamente equivocada do que esperar, ou se realmente apenas saturou o mercado de filmes de super-heróis. Mas só antes da gente começar, eu queria pedir para vocês já deixarem o comentário e aquele like, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que comenta aí. E beleza, pra gente começar o nosso papo aqui, eu acho importante a gente contextualizar a fase da Marvel. Let's talk about Phase 3. Quando a fase 1 começou, lá com o Homem de Ferro, ninguém tinha noção do que iria acontecer pra frente. A gente tinha um filme do Homem de Ferro, que fazia ligação para um possível filme de continuação do Homem de Ferro, e uma ideia eventual chamada de Vingadores, que lá em 2008 realmente ninguém se importava com cena pós-crédito, com o que os caras estavam pensando, porque essa cultura do cinema de levar uma coisa pra outra, numa história narrativa, isso não existia. Foi a Marvel que criou. Só que ela não criou isso no primeiro filme do Homem de Ferro. Isso foi uma coisa que foi acontecendo. A Marvel percebeu que isso era boa pra ela e ela continuou replicando. Então assim, a gente teve o Homem de Ferro, o Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América e no final, claro, Vingadores. Todos esses filmes da fase 1 estavam indo em direção ao último filme da fase 1, que era o filme dos Vingadores. E provavelmente foi desse jeito, porque ali dentro, né, do pessoal que estava fazendo o filme, eles não tinham nenhuma noção que esse negócio iria ficar tão grande do jeito que ficou. Devo lembrar que os primeiros filmes da Marvel foram feitos pela Paramount e não pela Disney. A Disney que entrou de gaiato no navio para querer comprar esse negócio todo, porque ela percebeu que iria explodir. E a Disney tem muitos defeitos, mas se tem uma coisa que ela sabe fazer, é um negócio para ganhar dinheiro lá na frente. Mas veja só, todos os filmes da fase 1 levam para os Vingadores. E os Vingadores mudou totalmente o jeito que a gente consumia filme de super-herói. Porque no final dos Vingadores, que teve ali 2 cenas pós-crédito, uma lá dos Vingadores comendo no restaurante, que realmente é irrelevante para os dias de hoje, mas a outra cena era do Thanos aparecendo. E quando a Marvel colocou a cena do Thanos no final do filme da fase 1 dos Vingadores, ela talvez ainda sem entender o que iria acontecer, ela mudou a história do cinema. Porque a partir daí, todo mundo começou a ver os filmes da Marvel por um único motivo. Eu quero ver esse cara roxo destruir todos os Vingadores, matar geral, fazer os filmes dele. Os fãs da Marvel, quando saiu aquela cena, faziam teorias, os youtubers da época faziam vídeos falando de quem é Thanos. Afinal, quem é o Thanos? Ah, aquele cara lá da Saga do Infinito, que tem uma manobra, inclusive teve os jogos dos anos 90, vocês não se lembram? Então, veio um hype em cima do Thanos, que fez com que lentamente as pessoas consumissem filmes de super-heróis pensando no amanhã. E não pensando no hoje. Ó, lá pra frente vai aparecer o Thanos. E nesse meio tempo, a Marvel já tinha anunciado Vingadores 2 e que o Vingadores 2 ia ser Era de Ultron. Ou seja, o
Thanos só iria aparecer talvez num Vingadores 3. O pessoal ia ter que aguentar até lá. Mas a Marvel, a Disney, o Kevin Feige percebeu que essa celeuma toda, por cena pós-crédito, por uma construção de filmes entre um e outro super, hiper bem amarrado, isso dava audiência e isso, obviamente, dava muito dinheiro. E a partir da fase 2 da Marvel, as coisas de fato mudam. Homem de Ferro 3, que mais serve para fechar a fase 1, mas o Thor Dark World já mostrava uma joia do infinito que poderia eventualmente ser utilizada pelo Thanos. Então, você que é super, hiper, mega fã da Marvel, você tem que assistir Dark World, porque vai ter aquela joia vermelha que o Thanos vai usar. Então a gente teve Capitão América Soldado Invernal, que pra muitas pessoas é o melhor filme solo da Marvel até hoje. Pra mim também, eu acho que é o melhor solo. Mas esse filme, apesar de ser uma sequência do Capitão América 1, ele já tratava filme de super-herói como uma grande saga contínua. Guardiões da Galáxia, que finalmente mostrou o Thanos, que tinha aparecido naquela cena pós-crédito, então você tem que ver porque eles vão falar mais do Thanos. E então, Vingadores Era de Ultron, que a gente queria ver. E o que Vingadores Era de Ultron fez? Deixou mastigadinho ali aquele negocinho de que talvez fosse ter uma guerra civil ali entre os heróis. Porque a gente vê ali o Capitão América discutindo como de ferro. E os fãs, e nós, claro, os youtubers, começavam a olhar os filmes com uma lupa para tentar encontrar todo o segredo e ver qual que seria o easter egg pro próximo filme. Porque de fato, naquele momento, as coisas estavam se confirmando. Thanos no pós-crédito, daí você tem um filme dos Guardiões, se confirmou. Teaser de Guerra Civil no Era de Ultron, confirmou depois. E todos esses ganchos que foram deixados na fase 2, eles não foram concluídos na fase 2. E é aí que tá. Começou a se fazer um negócio a médio e longo prazo, diferente da fase 1. Não tinha médio e longo prazo, com exceção do filme dos Vingadores. Então a fase 2 foi onde a Marvel encontrou essa solução para linkar os filmes e grudar toda a sua fanbase em cima de teoria e deixar todo mundo hypado no que veio se a convencionar de chamar de cultura do hype, que na verdade sempre existiu, mas agora estava emprenhado na cultura pop dentro da franquia que mais fazia dinheiro no planeta Terra, Marvel. E quando a fase 2 da Marvel tinha terminado, todo mundo já tinha sido endocrinado com a filosofia do Kevin Feige. O papo antes do filme não era se esse filme tem cena pós-crédito. Não, o papo era quantas cenas pós-crédito esse filme tem. Tá, e a última cena precisa ficar até o final? Ah, mas aquela cena que o Steve Rogers pediu pra falar paciência foi um saco. Porque não agregava no universo Marvel. A cena pós-crédito, ela virou uma ferramenta de storytelling obrigatória para os filmes da Marvel. E isso sem falar de toda a nossa engrenagem social do YouTube aqui, de sites, de fanpages e das comunidades que existem por aí na internet, que colaboravam e incentivavam a discussão de coisas que poderiam acontecer no universo Marvel. Tudo isso fazia parte de uma grande engrenagem. Os fãs comentavam sobre isso porque dava engajamento. A Marvel falava sobre isso porque ela percebia que dava engajamento e ela falava mais porque dava mais dinheiro pra ela. E os dois se conversavam. Então, quando terminou a fase 2 ali com o Homem-Formiga e a gente iniciou a fase 3 com Guerra Civil, toda a estrutura narrativa do universo da Marvel foi levantada pela fase 2 e a fase 3 veio surfar o que a fase 2 fez. E além disso, ela pegou o que a fase 2 tinha e levantou, porque ela começou a construir ainda mais hype entre seus filmes. Os filmes da fase 3 são os mais conectados entre todos do universo da Marvel, porque a fase 2 foi construída para chegar na fase 3. Tudo que foi aprovado em pré-produção na fase 2 foi visando a fase 3. O Kevin Feige, ele sabia disso. E daí eles fizeram o que qualquer empresa do tamanho da Disney iria fazer. Tá dando certo? Então mete 3. 3 ainda tá dando dinheiro, então vamos fazer 6. E o que aconteceu? A engrenagem do universo Marvel, ela foi expandida drasticamente. A gente deixou de ter um filme por ano. E a gente começou a ter 2 filmes por ano. A fase 3 teve Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia Volume 2. De volta lá, Thor Ragnarok e Pantera Negra. Homem-Formiga e a Vespa, Capitão Marvel. 11 filmes na fase 3, sendo que a fase 1 e 2 somadas tem 12 filmes. Então a fase 3 era a Disney pressionando o pedal para fazer mais filmes da Marvel, enquanto que ao mesmo tempo todos esses 11 filmes, eles estavam estritamente ligados entre si. E aí que tá a coisa maluca.
Porque toda a fase 3, ela convergia de novo no Vingadores. Não houve nada dentro da fase 3 para levar para a fase 4, como aconteceu da fase 2 para a fase 3. Não, a fase 1 culminou na fase 2, que a fase 2 culminou na fase 3. E meio que ninguém pensou no depois, tá ligado? E como a gente tava no clímax da narrativa do universo da Marvel, ninguém percebeu que Homem-Formiga e a Vespa, Capitã Marvel, Homem-Aranha Longe de Casa eram filmes que talvez poderiam ter sido melhores também. Mas ninguém percebeu isso porque a narrativa, a construção, a adrenalina de ver como que o Thanos ia ser derrotado e a consequência do Thanos, os blip da vida e o que iria significar os blip, ninguém sabia. Então acontecia mais ou menos como um episódio ruim de Game of Thrones, da 7ª temporada. Ah, o episódio foi ruim, mas você viu que aconteceu isso? Que legal, que eles vão setar para a próxima temporada? E o que aconteceu é que nesse momento todo mundo percebeu que a fase 3 era uma grande temporada da Marvel. Todos os filmes estavam estritamente conectados. E do ponto de vista financeiro e de expectativa de hype, isso foi excelente. Todas as cenas pós-crédito construídas nessa fase foram levadas para a fase 3. Então a cultura do hype que a Marvel estava gerando naquele momento, E que os youtubers também estavam colaborando, era tudo a médio e curto prazo. Ah, mas saiu esse filme, 6 meses depois tem um outro filme que também avança a história dessa narrativa chamada Saga do Infinito da Marvel. Mas qual que era o problema disso tudo? O problema era a quantidade de filmes. No período que a Marvel fez, a fase 3 fez o mesmo número de filmes que a fase 1 e 2 juntas, praticamente no mesmo período. Como que você faz tanto filme sem abrir mão de uma coisa extremamente importante de Hollywood? Tempo pro pessoal fazer filme. Você não faz filme sem tempo. E quando a gente chegou no final da fase 3, que teve a epopeia do Ultimato, que no primeiro fim de semana fez $1 bilhão, o Kevin Feige, ele percebeu que ele não poderia fazer isso de novo. Pelo simples fato de que isso não é sustentável a longo prazo. O Endgame, para alcançar aquela bilheteria, ele teve um preço alto. Homem de Ferro teve que sair, Capitão América teve que sair. O foco tinha que mudar. O Kevin Feige sabia disso. Não adiantaria nada a Marvel continuar fazendo filme com os mesmos heróis, porque os próprios atores, eles não conseguem ficar fazendo os mesmos filmes pro resto da vida deles. Então o Kevin Feige percebeu que não adianta fazer de novo a fórmula da fase 2 e da fase 3, que é de justamente apostar nos seus grandes hits, de vez em quando fazer um pequenininho ali pra ver se eles explodem, como aconteceu com Guardiões da Galáxia, enquanto que você amarra todos esses filmes com cenas pós-crédito, levando pra um final lá de 1 ou 2 fases depois. Então o Kevin Feige, ele tentou fazer um negócio que inclusive a DC e a própria Marvel já fizeram nos quadrinhos. Então o Capitão América morreu? Então vamos fazer um novo Capitão América. Viúva Negra morreu? Vamos fazer uma nova Viúva Negra. Homem de Ferro não tem mais? Então vamos fazer um negócio pro novo Homem de Ferro. Ah, uma série pro novo Gavião Arqueiro. Vamos fazer esse filme do Shang-Chi, que é um filme que mistura artes marciais com crimes urbanos e mitologia chinesa, porque me parece uma boa ideia. Ele é um herói legal. Vamos fazer aqui do Cavaleiro da Lua, que é o herói Ed Dark que a gente tem. O pessoal não tá reclamando que os nossos filmes são muito infantis? Vamos fazer do Cavaleiro da Lua, então. E levar ao limite o que a violência da Marvel pode fazer. Então o universo da Marvel, ele iria passar por uma reestruturação. A fase 4, ela é muito parecida com a fase 1. A fase 4 precisava passar o bastão para vários outros heróis. Só que tem um grande problema na nova estratégia do Kevin Feige. A renovação do Kevin Feige, ela não veio aliada com a estratégia da Disney. Porque a Disney, opa, mas esse filme dos Vingadores Ultimato fez $3 bilhões. Alô, Kevin Feige, agora a fase 4 não vai ter 11 filmes, vai ter 20. Te vira! A fase 4, em menos de 2 anos, Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, Homem-Aranha, Longe de Casa, Multiverso da Loucura, Thor 4, Pantera Negra 2, WandaVision, Falcão Soldado Invernal, Loki, What If, Gavião Arqueiro, She-Hulk e Cavaleiro da Lua, Invasão Secreta e Ironheart. num período de 2020 a 2023. A gente não tá mais falando de 11. A fase 3 já tinha duplicado em cima do que a fase 1 e 2 tinha feito. A fase 4 veio com mais conteúdo. Só que daí a Disney não contava que o pessoal fosse sentir. Porque a fase 4, ela é diferente da fase 3 e diferente da fase 2. A fase 4 tá reintroduzindo todo mundo, tá colocando um novo Capitão América, tá estabelecendo a Wanda, que é uma vingadora, como vilã, tá colocando um novo herói, que é o Shang-Chi, tá colocando o Wong como Mago Supremo, tá substituindo o Gavião Arqueiro pela Kate Bishop, tá praticamente fazendo com que todo mundo esqueça da existência do Homem-Aranha e tá também estabelecendo um multiverso da Marvel, enquanto que a Disney compra as
franquias da Fox. Velho, isso é muita coisa. Percebam como que é diferente da fase 3. A fase 3 tinha um foco. Vamos levar essa galera toda pro Thanos. E a fase 2 era, vamos estabelecer as joias do infinito pra iniciar a fase 3 que vai levar pro Thanos. A fase 4 é, todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Porque ao mesmo tempo que o Cavaleiro da Lua pode ter uma conexão com o Blade, ninguém viu a conexão ainda. E ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí quando sai WandaVision e o pessoal espera o Loki pensando que vai ter uma super conexão entre eles, e não tem, isso gera frustração. Muito embora não tenha nada de errado em Loki, mas algumas pessoas ficaram decepcionadas ali. E daí a gente foi pro Gavião Arqueiro, e o Gavião Arqueiro só estabeleceu a Kate Bishop. E, obviamente, as pessoas ficaram decepcionadas porque ficou parecendo que esse era um seriado caça-níquel da Marvel. Mas não era, sabe por quê? Porque a Marvel precisava substituir o Gavião Arqueiro pela Kate Bishop. E como ela vai fazer isso? Com um filme? Com uma série? Vamos fazer com uma série, porque o Disney Plus tá aí, a gente pode vender o Disney Plus. Aí já tenta grudar as coisas. Só que Gavião Arqueiro era o 4º seriado da Marvel no ano. E se contar o What If é 5. Nós que consumimos as coisas da Marvel, a gente começou a ter mais conteúdo de Marvel na sequência, sem parar. Ao mesmo tempo que tinha um monte de cena pós-crédito nesses negócios. Aquela fórmula Marvel continuava existindo, mas toda essa geração de hype, ela não se gerenciava no filme seguinte. Porque o filme seguinte era o Shang-Chi, era Viúva Negra, que era prequel, era Eternos, que era isolado, e pela primeira vez, o que os fãs estavam conversando não era o que a Marvel estava entregando. E foi aí que a crise foi se alimentando. Porque uma coisa que a Marvel na fase 2, na fase 3, ela sabia fazer era não deixar o fã decepcionado. Sabe por quê? O fã vende. Se o fã tá feliz, de uma forma geral, os consumidores estão felizes. Porque o fã é um porta-voz da marca, tá ligado? E dificilmente você vai ter problema a médio e longo prazo, a não ser que você esteja fazendo filmes muito ruins, o que não era o caso. Todos os filmes da fase 2 e da fase 3 eram nota 6 ou 7. Aí vem o filme do Shang-Chi, com aquele bracelete do Shang-Chi para uma possível coisa que ninguém sabe o que é ainda. E 3, 4 filmes depois, ninguém sabe o que é ainda. E em paralelo a isso, a gente tá escutando rumores do Doutor Estranho Multiverso da Loucura e do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Que vai meter cameo, vai meter cameo, vai meter cameo. Ninguém sustenta esse hype. A Marvel pisou tão forte no pedal que não há mais como produzir mais coisas. Tá saindo uma coisa da Marvel por mês, praticamente. E todas essas coisas estão mais ou menos sobre o viés da fase 1. Vamos reintroduzir todo mundo, vamos estabelecer alguns novos conceitos aqui. E na fase seguinte, a gente começa a hypar o vilão da fase 6. É exatamente a mesma coisa. Só que agora a gente já tá no mindset de fase 3. E o pessoal quer que tudo esteja conectado. E isso, até chegar lá, vai demorar um pouco pra acontecer. Então, assim, ó, na minha análise, eu vejo, por enquanto, 2 culpados. Primeiro de tudo, a Marvel, que fez com que a fase 4 tivesse ainda mais produções do que a fase 3. E quanto mais produções você faz, quanto mais produto você começa a criar, quanto mais cena pós-crédito você tem, maior é a dificuldade de gerenciar a cultura do hype. E mais tempo você vai levar para entregar essas coisas que você tá prometendo. Então o que tinha que ter acontecido na fase 4 era não ter nenhuma cena pós-crédito. Era acabar com a cena pós-crédito. E deixar o filme do Shang-Chi ser apenas um filme de origem de super-herói. Deixar o filme do Eternos ser apenas um filme sobre os Eternos. Mas a Marvel, ela criou a cultura da cena pós-crédito. E chegou no momento que, se não tem uma cena pós-crédito no filme, as pessoas parecem que saem peladas na rua e elas ficam doidas e dizendo que isso é um absurdo. Então também, na minha opinião, tem um gerenciamento errado de expectativa dos fãs. Os fãs estão esperando uma coisa super, hiper, mega épica na fase 4, sendo que a fase 4 não é isso. A fase 4 é só uma fase para reintroduzir novos heróis, para daqui lá na frente, na fase 5, na fase 6, ter alguma coisa envolvendo o X-Men, Quarteto Fantástico, Galactus, ou Kang, ou sei lá mais quem, Guerras Secretas. Mas o Thanos na fase 1 a gente só foi ficar sabendo no finalzinho da fase 1 também. E foi apenas na fase 2, o que seria equivalente agora à fase 5, que as coisas começaram a se desenvolver e caminhar pro final da fase 3. Então assim, eu também tenho que ter um pouco de paciência pra ver onde que as coisas vão chegar. Porque quando a gente começa a comparar o filme do Shang-Chi com algum filme da fase 3, é injusto pro filme do Shang-Chi, entendeu? E olha que eu não gosto do filme do Shang-Chi, mas pra um filme dentro de um universo compartilhado, dentro de uma fase 4 da Marvel,
ele faz total sentido estar ali. Mas assim, ó, esse daqui é o problema da expectativa em relação à narrativa construída em cima do passado. Ainda tem um outro problema, que é o problema das produções. E aí a Marvel, ela é vítima dela mesma e também da própria pandemia. Porque quando você começa a produzir 5, 6, 7, 8 programas, sendo filmes e séries ao mesmo tempo, ou praticamente todos eles sendo filmados no mesmo ano, olha, você vai ter um problema de agenda, você vai ter problema de produção, você vai estar sempre correndo, você vai ter que fazer efeito especial na corrida, e aí você começa a ter um problema que ele foi se escalonando. E isso já era uma crítica que se fazia aos filmes da Marvel na fase 3. Na fase 4 piorou, porque daí você tinha que fazer tudo dentro de estúdio, você tinha um controle de segurança muito maior, era muito mais complicado fazer um monte de cena de ação que eles queriam fazer. Então, joga fundo verde ali, joga chroma key pra lá, joga não sei o que pra cá. Além dos filmes da Marvel estarem passando na fase 4 por uma reestruturação necessária de universo, para respirar, criar novos núcleos, contar uma nova história, rejuvenescer o elenco, as séries e os filmes que estavam sendo produzidos na fase 4 não estavam empolgando todo mundo. E principalmente quando você estava tendo filmes que eram divisórios, como Eternos, como Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que são 2 filmes divisórios. Embora eu tenha gostado, outras pessoas não gostaram, ou acharam que poderia ser maior. De novo, questão da expectativa. Doutor Estranho foi apenas um filme solo do Doutor Estranho que teve um cameo especial dos Illuminati. Mas as pessoas se frustraram porque os Illuminati não eram tudo isso e se vendeu um filme que nunca iria se sustentar por si só. De novo, esperando um filme da fase 3, sendo que a gente tá na fase 4.1. Ah, Gabriel, mas os filmes poderiam ser melhores? Aqui a gente não tá falando de individualidades. É óbvio que se o filme fosse 10 de 10, as reclamações seriam diferentes. Mas de um jeito ou de outro, o filme sendo nota 6, nota 7... ele vai ter problemas. Individualmente, você vai encontrar problema em todos os filmes do MCU. Todos. Do Homem de Ferro 1, do Capitão América 1, do Thor 2, Thor 3... todos eles têm problemas individuais, seja em roteiro, seja em fotografia, seja em efeito especial, mas o ponto é que até então a reclamação era ínfima. E por quê? Porque existia esse senso de avanço de universo que vai se pagar lá na frente com o Thanos, na fase 3. E de fato se pagou, foi legal, as pessoas gostaram. Mas quando a narrativa do universo fosse naturalmente desacelerar, porque depois de uma grande tempestade como a fase 3, tem que ter uma calmaria, tem que ter uma renovação. E quando você tira o aspecto da urgência entre um filme e outro, e você começa a fazer filmes isolados com uma ou outra cena pós-crédito que não leva pra um filme e outro, mas uma coisa lá pra frente, você deixa muito mais evidente os problemas de uma cultura que você criou pra ganhar dinheiro. Porque tá todo mundo acostumado com, opa, cena pós-crédito, não sei o que, Capitão Marvel, opa, Guerra Infinita, opa, Homem-Aranha longe de casa. Isso daí foi planejado pra isso. Uma hora iria acabar, porque você não pode fazer planejamento de 30 anos. E aí, quando terminou o planejamento deles, eles tiveram que fazer o próximo planejamento. E o próximo planejamento tá acontecendo agora. Só que as pessoas ainda estão com o mindset da fase 3. E esperando que todo filme seja 10 de 10 hipopeico. A Marvel nunca fez filme 10 de 10. A Marvel fez filmes 7, 8, 1, 2 ou 3 filmes dela é nota 9 e nota 10. E quando a temporada 4 da Marvel parece chata, fica muito mais evidente os problemas dela. Problemas esses de fotografia, de efeito especial, do filme, da história, que sempre existiram. Mas agora não há o elemento do universo de uma história contínua sendo contada, porque nesse momento a necessidade é outra. Então assim, ó, longe de dizer que é culpa dos fãs, porque eu não acho que seja culpa dos fãs, eu acho que é culpa da Marvel. A Marvel criou essa arapuca, porque foi a Marvel que incentivou essa cultura do hype, a cultura da cena pós-crédito, e que eventualmente ela iria ter um negócio tão grande, que um dia as pessoas iriam se frustrar com isso. Porque é o mesmo problema que o Akira Toriyama teve quando tava fazendo Dragon Ball. Como que você supera o nível épico da saga Frieza? Você não consegue. Você tem que voltar às suas raízes. O início da saga Cell, que tem os androides ali, é um início que tenta voltar às raízes do Dragon Ball. Com Red Ribbon, Android, Dr. Maquigero. O Akira Toriyama desacelerou,
reintroduziu alguns elementos como o próprio Trunks, colocou o elemento da viagem no tempo e foi trabalhando em cima disso para chegar na saga Cell. Eventualmente a saga Cell terminou e muita gente considera a saga Cell melhor do que a saga do Freeza. Mas enquanto acontecia a saga do Cell e a saga do Cell não chegava na epopeia lá do Gohan, que é sensacional, os fãs reclamavam que a saga Cell não era tão épica como a saga do Freeza. E depois que a saga do Cell terminou, o pessoal reclamava que a saga do Majin Buu não era tão boa como a saga do Cell. E a Marvel, ela criou essa sinuca de bico que agora todo mundo espera que toda cena pós-crédito vai se conectar com o filme seguinte, ou que a teoria na moda que tá no YouTube do Cameo, que não sei lá que vai aparecer, que tá agora no YouTube bombando, vai se confirmar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E sabe por que as pessoas pensam isso? Porque ela faz 10 coisas por ano. Toda essa cultura que ela criou, um dia iria culminar para chegar a um filme como o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que na minha opinião é um filme bom, mas que as pessoas ficaram extremamente decepcionadas com o que aconteceu, porque ele não foi Guerra Infinita, ele não foi Ultimato, ele não foi Guerra Civil, ele não foi Capitão América 2, porque esse tipo de filme só vai acontecer de fato na fase 5 ou na fase 6. Então assim, ó, o que eu acho, pelo menos, que a Marvel tem que fazer? Na minha opinião, ela tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. É muita série. Eu entendo que eles querem fazer uma ambientação meio quadrinhos, onde você tem 30 núcleos ao mesmo tempo, e cada nicho que se identifica mais com um núcleo vai ver o que ele mais gosta. E o problema, na minha opinião, nisso, é que não funciona assim no universo da Marvel. Ou pelo menos não é o que as pessoas querem ver do universo da Marvel. As pessoas querem ver mega sagas. Guerra Secreta, Saga do Infinito, Vingadores vs X-Men. As pessoas amam essas coisas no universo da Marvel. E hoje o que o Kevin Feige tá tentando caminhar é para uma estrutura perto dos quadrinhos. A estrutura do universo da Marvel nos quadrinhos, eu acho legal, mas eu sou uma pessoa dentro de um nicho muito específico e não sei o que. Pro público em geral, eu não sei se é o que elas realmente querem, sabe? Porque é uma coisa muito grande, muito confusa, muito ampla. Então, assim, ó, pelo menos eu vejo que nas últimas produções da Marvel, ela tá tentando ser um pouco mais cinema. E eu agradeço isso por ela estar tentando fazer isso. E eu espero que isso se repita nos próximos filmes, porque foi um acerto do Eternos e do Multiverso da Loucura, que são 2 filmes bem cinematográficos, bem bonitos. Eu espero que a Marvel repita isso. Mas ela também tem que aprender com os erros. E eu acho que o erro dela ano passado foi fazer muita coisa. Porque ao mesmo tempo que a história avançou, não parece que ela avançou tanto assim, tá ligado? Então, ao invés de fazer 4 séries da Marvel, 4 filmes da Marvel por ano, eu acho que tem que ser 3 filmes, 2 filmes, 1 série, 2 séries. Porque aí ela vai poder focar melhor o que ela tá fazendo. Escolher melhor os personagens que ela quer fazer e não jogar todo mundo numa parede e ver qual que gruda mais pra continuar ou não. Com menos produções, você consegue colaborar melhor uma estrutura narrativa e deixar mais espaço entre uma história e outra pra pelo menos parecer que as histórias têm algum impacto dentro da linha do tempo da Marvel. Porque o Gavião Arqueiro teve esse problema. Pareceu que o peso era 0. Claro, porque ele tava no meio do Arif, no meio do Loki, no meio do Cavaleiro da Lua, no meio do Eternos, no meio do não sei o que. Obviamente que ele fica pequeno. Além do fato dele ser bem nota 6. Então, de repente, se no ano passado tivesse 2 séries, ninguém iria estar com essa percepção de que cansei do universo Marvel, que saco. Talvez se as pessoas só tivessem assistido WandaVision e Falcão Soldado Invernal, as pessoas iriam estar empolgadas pra ver esse ano agora o Loki depois do filme do Multiverso da Loucura, entendeu? Porque é muita coisa pra consumir, a gente é ser humano, a gente tem nossas vidas, a gente tem outras coisas pra ver, não dá pra só ver Marvel. Quanto mais você enfia conteúdo pra uma pessoa, esperando que vai ter uma super, hiper, mega conexão, menos chance dela perceber essas conexões, e mais ela se desdenhar entre as conexões. Então, assim, ó, esse negócio de menos produções por ano, eu acho que eles deveriam fazer. Não acho que é isso que a Disney vai fazer, porque se você ver a bilheteria de todos esses negócios aí, ainda tá dando dinheiro pra Dedéu, então não acho que vai acontecer, mas é o que eu iria fazer, porque eu acho que é mais saudável. A outra coisa é que eu também iria tirar cenas pós-créditos em exagero. Eu adoro cena pós-crédito, mas eu acho que chegou no momento que quando você tem um filme solo do Shang-Chi, você não precisa fazer cena pós-crédito. Tira a cena pós-crédito, deixa o Shang-Chi ser apenas o filme do Shang-Chi. Deixa o filme do Eternos ser apenas o filme do Eternos. E lá pra frente a gente olha as consequências daquilo. Porque o filme do Shang-Chi era pra ser o filme solo equivalente do Capitão América, só que pro Shang-Chi. E no final do filme já tinha uma hiper e mega ligação pra não sei o que. Não precisava, porque você coloca uma responsabilidade muito grande nesse filme. Você tira o aspecto cinematográfico da narrativa que você tá querendo criar ali
e você leva tudo pra expectativa do que vai acontecer depois. E isso é sempre um problema do universo da Marvel, que vai acontecer depois, e não o que tá acontecendo hoje. Então, cenas pós-crédito deveriam ser muito dosadas. Ah, vai ter esse filme aqui, eu quero fazer uma cena pós-crédito. Então tá, as 2 cenas pós-crédito do Doutor Estranho precisava ter? Claro que não, velho. E a terceira coisa que eu acho que o Kevin Feige tinha que fazer era uma apresentação na Comic Con e dizer, ó, fase 4 vai até aqui, vai ter essas séries, vai ter esses filmes, a fase 5 começa aqui, e se prepara, porque ela se chama Saga do Galactus, Saga dos Mutantes, Saga dos X-Men, Saga da Guerra Secreta, não sei, só diz o nome da saga, tá ligado? Porque daí os fãs sabem onde eles vão focar a sua própria energia. Na saga das Guerras Secretas, na saga dos X-Men, na saga de não sei o que. Ao invés de hoje, porque ninguém tem noção do que vai acontecer, né? Ninguém sabe se é Kang, ninguém sabe se é X-Men, ninguém sabe se é Galactus, ninguém sabe se é não sei o que, né? Todo mundo atira pra todos os lados. Então, pelo menos, dá um norte. Ó, vai acontecer tal coisa. Então tá, beleza, todos os fãs ficam em cima disso e começam a olhar os filmes sobre esse prisma. Levando pra fase 5, levando pra fase 6. E aí você começa a ajustar a realidade e a expectativa de todo mundo. Porque hoje a expectativa de todo mundo é bagunça. Eu acredito que se a Marvel fizesse esses 3 pontos, os grandes problemas hoje da fase 4 seriam solucionados. O excesso de CGI, bem, como tem menos produção, você vai poder produzir mais tempo. Você vai ter mais tempo para pós-produção, para os efeitos especiais, beleza? A narrativa vai ser mais fácil de construir. E ao dar o nome da saga, você vai deixar os fãs com menos ansiedade para saber o que vai acontecer. Ansiedade é sempre um problema nesses filmes de super-heróis, porque todo mundo tem ansiedade. Todo mundo espera o maior do maior do maior, e às vezes é entregue o maior e não o maior do maior do maior. E elas se decepcionam, mesmo que talvez fosse bom. E bem, gente, eu acho que esse é o meu diagnóstico. Essa crise que a Marvel tá passando é mais uma crise de relacionamento com os fãs e com a quantidade de coisas que eles estão fazendo. Isso gera ansiedade, isso gera teorias, isso gera vídeos do YouTube. Mas, apesar dessa crise toda que tá acontecendo, o público ainda tá vendo os filmes da Marvel. Doutor Estranho, 450 milhões. Então não é uma crise financeira que vai acabar com tudo. Eu acho que é muito mais uma questão de corrigir uma pequena rota, porque eu não acho que é o fim do mundo, eu acho que nem é tão grave assim, é uma coisa fácil de corrigir, mas que nesse momento algumas pessoas sentiram e que se não for corrigido lá pra frente vai ser uma grande ferida que não vai dar pra corrigir. E eu acho que agora é a hora certa de corrigir, que ainda dá tempo. E que também, pelo menos hoje, não é assim, meu Deus do céu, é o fim da Marvel. É só um problema que eles estão enfrentando e que é o primeiro grande problema que eles estão enfrentando. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, você pode pensar completamente diferente. Por favor, comentem aqui embaixo, eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. E esse foi o vídeo da crise da Marvel. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.